Shri Guru Pyo Namaha Harehe Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stitadit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Muito bem, então boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Romeira, né, aqui do Yoga Diária. E essa semana, essas lives da noite, né, que a gente está fazendo aí desde o começo da quarentena, essa semana elas estão sendo com um projeto que eu tinha, né, e provavelmente vou continuar fazendo aqui no Yoga Diária, que era o Desdobrando Frases, né? Então, para quem já me acompanha aqui no Yoga Diária, principalmente lá no Instagram, sabe que a ideia é, todo dia, eu coloco 2 frases, uma de manhã e uma à noite, né? A frase ou de algum yogi ou de algum pensador, mas sempre relacionado a alguma coisa de autoconhecimento. E aí eu sempre escrevo um pouquinho sobre aquela frase. Então, o Desdobrando Frases é pegar essas frases e desdobrar mais ainda, né? Falar um pouquinho, às vezes com algum conceito do yoga, do Vedanta, né? Aprofundar com alguma, assim, baseado em algo em busca do autoconhecimento, né? Então, coloquei 2 frases lá e a frase que foi a mais votada é a seguinte, né? Autor desconhecido, pelo menos foi assim que eu encontrei, né? Que fala assim: as pessoas têm dificuldade de abandonar até mesmo o que lhes faz mal, pois temem enfrentar o desconhecido. Elas preferem sofrer com o que lhes é familiar. Então, como eu coloquei aí no título, né? Assim, é o medo do novo, o medo do desconhecido, mas principalmente o apego àquilo que aparentemente está sob controle, né? Então vamos fazendo pedacinho da frase para pedacinho e a gente vai aprofundando um pouquinho em cada pedaço. Então ele começa falando assim, né? As pessoas têm dificuldade de abandonar até mesmo o que faz mal. E isso é muito comum, né? Nós mesmos, se você parar para pensar 2, 3 minutinhos, existe algo que você precisaria deixar de lado, que iria te fazer muito bem, né? Seja algum vício, seja algum hábito, né? Alguma coisa que você tem hábito de comer e você sabe que faz mal, uma pessoa que você se sente mal ao lado dela, mas você não consegue deixar de estar ao lado dela, né? Um relacionamento, um emprego, uma situação, enfim, né? A gente sempre tem algo na nossa vida que poderia ir embora, mas por alguma razão tá lá, né? Por alguma razão a gente tem dificuldade desse abandonar, por mais que todo mundo à nossa volta às vezes vê o que você está fazendo e fala, quando você vai deixar de fazer tal coisa, né? Quando você vai deixar fulano embora da sua vida, quando você vai deixar tal coisa embora da sua vida, a gente sabe que o certo seria deixar ir, mas tem algo que nos prende a essa coisa, né? Mesmo nos fazendo mal. Meu professor brinca, né, com a história do ganchinho, né? Todo mundo tem vários ganchinhos. E quando as coisas passam por a gente, algumas coisas ficam presas nesses ganchinhos. E a gente às vezes não sabe explicar por quê, né? Ah, eu sei que fumar faz mal, eu sei todos os componentes do cigarro que fazem mal para isso, para aquilo, para aquilo, para isso, para aquilo. Eu sei, eu não sou uma pessoa ignorante, eu sei, cigarro faz mal e mesmo assim eu fumo todo dia. Eu fumo falando cigarro faz mal. Eu bebo falando beber faz mal. Eu como açúcar falando comer açúcar faz mal. Eu me relaciono com tal pessoa falando esse relacionamento me faz mal. E mesmo assim, né, eu insisto num erro, mas não é racional. Tem algo que me prende a isso. E eu não sei o que é, né? Isso a gente tem essa sensação com bastante coisas aí ao nosso... Conforme a nossa vida vai acontecendo, as coisas às vezes vão mudando, né? Algo que me incomodava antes, agora não me incomoda. Algo que eu não conseguia deixar ir, agora eu deixei. Mas isso sempre faz parte. E por quê? Né? Por que será que a gente tem isso? Então, é dito assim, né? Que quando a gente vai fazer alguma coisa, existem 3 estágios, né? Eu primeiro preciso tomar a decisão de fazer, né? Então, enquanto eu achar que, sei lá, tal coisa não me faz mal, ela tá lá.
né? Mas vai chegar uma hora que eu vou falar, olha, isso me faz mal, tem alguma coisa aqui que não me tá indo bem. Então, primeiro passo. Segundo passo, existem ações que eu posso fazer, que eu devo fazer, né? Então, a ação de ter uma conversa com aquela pessoa, a ação de sair andando, a ação de fechar uma porta, a ação de, né, deixar de fazer algo, enfim. Então, eu preciso querer, né, perceber que isso me faz mal, tomar uma atitude, mas existe uma coisa assim de dar o tempo, né? Então, as coisas elas demoram um certo tempo para acontecer. E esse tempo não depende das minhas ações. Claro, né? Se eu fiz tudo que eu tinha que fazer, em um momento a coisa tende a acontecer. Mas existe um tempo, né? Uma maturação. Então pode ser que eu precise passar por aquilo por um tempo maior. Pode ser que as coisas ao meu redor demorem um tempo para que aquilo possa acontecer. Então esse saber esperar, ele também faz parte do saber agir. E aí a gente pode pensar até num quarto elemento, né? Que é algo que é intangível. Eu não sei por que eu tenho esse comportamento, não consigo. Eu já tentei pensar milhões de coisas, já fiz terapia, já fiz isso, já fiz aquilo, mas não sei. Né? E aí a gente brinca, é algo kármico, né? Tem algo naquilo ali que está preso a você por alguma razão. Então você tem que tentar apaziguar enquanto isso, né, não é abandonado. Então algumas coisas estão sob nosso controle imediato, e algumas coisas não, né? Se você pegar alguém que fuma e você fala, olha, fumar faz mal, para de fumar agora, não é assim, né? Vai requerer um tempo, vai saber por que ela tem que fumar, o que está associado ao cigarro, o que está associado ao ato de fumar, o que está associado... Existem muitas coisas que às vezes, né? Uma vez eu vi uma palestra de um professor que falou assim, você faz 30 anos que você tem tal hábito, você não vai deixar esse hábito de um dia para o outro. Né? Se imaginar que você foi construindo a força desse hábito em 30 anos, imagina que você vai demorar outros 30 anos para ele realmente não existir, né? Você vai diminuindo, você pode até controlar, mas para ele não fazer parte mesmo de você, requer um tempo. Então, primeira coisa é a gente saber que algo faz mal. Então, a frase continua, né? Então, as pessoas têm dificuldade de abandonar, até mesmo que lhes faz mal, pois temem enfrentar o desconhecido. Né? Então, às vezes é muito melhor eu estar preso numa situação, mas que eu já conheço os danos, eu sei lidar, eu sei aquele tipo de sofrimento, eu já aprendi a lidar, do que eu abandonar o que está me incomodando, porque vai que o que vem depois é pior. Né? Eu vou trocar o certo por um incerto, mas que incerto é esse? Né? Será que é um incerto bom? Será que é um incerto ruim? Eu não sei. Tá ruim aqui hoje? Tá. Mas pelo menos eu já conheço esse ruim. Aí as pessoas preferem, né, ficar nesse ruim que tá bom, deixa aí, tô aprendendo, eu sei lidar, deixa rolar, por medo do que pode acontecer, né? Então eu tô num relacionamento super ruim, mas eu sei lidar com aquela pessoa, eu sei até onde eu posso ir, até onde ela vai, por mais que eu não esteja feliz, tá meio que eu tô acomodado, acostumado. Vai que eu termino esse relacionamento. E aí, o que vai ser de mim se eu terminar? Né? Eu vou ter outro relacionamento? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou perceber que eu era muito mais feliz antes e agora não tem mais volta? Então, esse desconhecido, né, faz a gente ficar apegado com algo que não tá bom, mas, pelo menos, eu já entendi como é. Né? E aí ele finaliza a frase falando, né? As pessoas, então, preferem sofrer com o que lhe é familiar, que é isso que eu tô falando, né? É mais confortável eu conviver com aquilo que me incomoda do que eu ter que tomar uma atitude, né? Que requer coragem. Muitas vezes, dependendo da atitude, envolve outras pessoas, né? E aí então eu posso machucar outras pessoas, ou achar que eu vou machucar outras pessoas, achar que eu vou, como é que fala? Sim, esperam de mim uma coisa, decepcionar algumas pessoas, né? Tá todo mundo feliz porque eu vou me formar na faculdade X. Mas eu não queria fazer a faculdade X. Mas se eu agora, no último ano, falar que eu não quero, meus pais que, né, achavam que era meu sonho, que pagaram minha faculdade, que me ajudaram a estudar, meus colegas de curso, o meu emprego, quantas coisas eu vou ter que falar não, só porque eu acho que não é isso que eu quero, né? E aí então, em nome das outras pessoas,
eu fico insatisfeito, né? Porque, eu vou decepcionar minha mãe, eu não quero decepcionar minha mãe. Eu vou deixar meu chefe chateado porque me deu uma oportunidade, eu não quero fazer isso. Meus amigos vão falar que eu fui covarde de só perceber isso no último ano. Então, N coisas passam na nossa cabeça, consciente e inconsciente, né? E a gente fica preso a algo que a gente está sofrendo, mas pelo menos eu aprendi a lidar, né? Existe uma vez uma palestra da professora Glória, né? E ela falava também sobre nossos problemas, né? Então, todos os nossos problemas existem, né? Eu estou passando por determinados problemas, você por um, ele por outro, cada um tem os seus problemas. Porém, existem problemas reais e existem problemas irreais. Tem problema que você acha que existe, mas no fundo não existe. Ou você acha que vai acontecer, mas nunca vai acontecer, né? É dito que, não sei qual é a porcentagem, mas sei lá, 80% de tudo que eu penso que vai acontecer não vai acontecer, né? Então, de 100 coisas que eu penso, 80 nunca vão acontecer. E dessas 80, quantas coisas não seriam problemas que eu acho que vão acontecer e nunca vão, né? Então ela fala dos problemas reais e dos problemas irreais. Tem problema que eu tenho mesmo que me preocupar, é um problema, vai me fazer mal, vai fazer mal quem está em volta de mim, vai fazer mal outras pessoas, eu preciso resolver. Mas muitos problemas só estão aqui dentro, né? Sabe quando você ouve a pessoa falar, tô com um problema assim, aí você fala, mas isso não é um problema, né? Isso é o que você acha, é a sua opinião, né? Não tem problema a sua opinião ser diferente do outro, muito pelo contrário, né? Pode até ser construtivo, mas na minha cabeça é um super problema. Então a nossa mente, ela é cheia de pregar essas peças, né? E essa frase eu acho bem legal, porque não existe ninguém que nunca passou por isso, não esteja passando por isso e com certeza vai passar por isso, né? Mas pelo menos quando existe essa reflexão, quando algo acontecer e você perceber que você está preso a algo ruim, você vai pelo menos parar para pensar, né? Mas eu tô nesse algo ruim porque eu quero, porque eu gosto, porque tem algo ali que é bom, né? Assim, eu tenho um relacionamento e eu amo a pessoa, só que agora ela começou a ter uma atitude que eu não gosto. Tudo bem, então você está com um problema, você não precisa, né, fazer o problema, não é o relacionamento, o problema é pontual, mas eu preciso reconhecer, não, o todo não é um problema, existe um problema dentro desse todo, ou não, o problema é o relacionamento todo, então tá, conseguir entender. Se o problema é o relacionamento todo, eu preciso ter coragem de finalizar esse relacionamento, de dar um jeito, senão quem vai sofrer, vou ser eu até os últimos dias da minha vida. Agora, se é algo só pequeno, eu posso agora tomar uma atitude para tentar ajustar ele agora, antes, né, que ele contamine tudo. Mas esse ato de se sentir confortável com o desconfortável é o que vai fazendo a gente acumular coisas ruins, achando que é normal, né? A sofrência, né? Quem não sofre não vive, né? Não existe como viver sem sofrer, não existe relacionamento bom, né? Pode ver, piadas de casamento todas são ruins, mas se fosse tão ruim assim casar, ninguém casava, né? Se fosse tão ruim namorar, ninguém namorava, se fosse tão ruim tal coisa, ninguém fazia, né? Existe um inconsciente por trás, porque aquela pessoa teve uma experiência ruim, então todo mundo que fizer a mesma coisa vai sofrer também. E não é assim, né? Muito pelo contrário, a gente tem que sempre buscar coisas que agregam, né? Coisas que me fazem bem. Meu professor que sempre fala, né? Se você está num relacionamento que você quer estar, mas a outra pessoa não, você também tem que não querer estar, né? Eu quero estar com você. A pessoa fala, eu não quero estar com você. E aí eu falo, mas eu quero estar com você mesmo assim? É sofrimento, certo, né? É uma incapacidade minha de ver que a coisa tá toda errada, né? Que se ele não quer ficar comigo, eu também não quero, né? Mas a gente não pensa assim, né? Na hora que a gente tá no envolvimento, a gente fala, não, eu vou obrigar a gostar de mim. Ele não tem problema, eu gosto pelos dois, né? Então essa coisa de achar que a gente tem que sofrer, achar que se o relacionamento é bom tem algo errado, achar que se eu gosto do meu emprego tem algo errado, achar que eu gosto de não sei o que lá tem algo errado, né? É uma coisa cultural nossa, né? A vítima é sempre mais exaltada do que aquele
que fala que tá tudo bem. Né? Se a gente ouve alguém falando que a vida tá boa, fala, até parece, tá querendo esconder. Mas às vezes a vida para ele tá boa. Né? Em compensação, aquela outra pessoa que tudo é, ai, minha vida, ai, meu dinheiro, tudo que você chama a pessoa, ela nunca pode por causa disso, por causa daquilo, né? Ela é totalmente infeliz, mas na cabeça dela, ela que tá certa, né? Ai, o mundo tá todo errado e você consegue ir pra festa. Sim, o mundo é errado, né? As pessoas têm N limitações que fazem as coisas ficarem todas distorcidas. Mas eu tô dentro do mundo, com a opção de ficar sofrendo com tudo que acontece, ou com a opção de compreender, né, que tudo tem um momento e um motivo para acontecer. Então, fica aqui essa reflexão, né? Vou ler a frase mais uma vez, né? Então, a frase que a gente falou um pouquinho. As pessoas têm dificuldade de abandonar até mesmo o que lhes faz mal, pois temem enfrentar o desconhecido. Elas preferem sofrer com o que lhes é familiar. Então fica aqui essa reflexão, né? Sempre que você se sentir preso a uma coisa que está desconfortável, eu tive um outro professor que ele falava assim, né? A gente só muda quando a dor do que está acontecendo é maior do que a dor de mudar. Enquanto mudar for mais dolorido do que aturar, a gente atura, né? Mas talvez a gente precise pensar um pouquinho mais, né? Tá tão ruim, tá tão ruim, tá tão ruim, tá tão ruim. Será que eu preciso esperar até eu não aguentar mais, né? Ou eu posso, de repente, tentar parar um pouquinho antes, né? E ajustar para que as coisas vão sendo mais fluídas, né? Assim, eu não preciso esperar a coisa pegar fogo para apagar. Na hora que começa a fazer um foguinho, eu já apago, né? E aí as mudanças vão se tornando cada vez mais leves, porque uma coisa é eu mudar da água para o vinho. Uma coisa é eu fazer uma mudancinha pequena quando começou, né? Eu tenho um caminho a perseguir, a hora que eu vejo que eu desvio, eu já volto. Agora, se eu esperar 30 quilômetros para perceber que eu errei, eu vou precisar de 30 quilômetros para voltar de novo. Agora, se for 2 metros para um lado, 2 metros para o outro, né? O sofrimento para voltar para os eixos é muito menor, certo? Então, era isso que eu queria falar hoje. Vou finalizar o mantra, aí eu vou falar mais um pouquinho, tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harehe Om Shri Guru Pyo Namaha Harehe Om